Olá, pacientes e amigos. Aqui é a Isabel Psicóloga para mais um vídeo no meu canal de IGTV e Instagram. Hoje falando sobre estranho no ninho, mas não especificamente só do papel da mãe e da mulher, e sim do papel do homem. Muitas crises relacionadas à crise do relacionamento afetivo do casal começam também a ficar mais críticas a partir dessa fase. Vou explicar o porquê. O adolescente, né, o pré-púber, já começa com a pré-puberdade, eles começam a se aliar a grupos, a galera, eles começam a se unir, a ter ideais em comum, começam a ter convívio social, isso é importante também. Aí eles pertencer a tal galera, a tal grupo, para eles é uma identidade, eles precisam dessa identidade. Então o que acontece nas férias, principalmente com os pais? A amiga, o filho não quer ir se não levar um amiguinho, se não levar uma amiguinha, então faz disso uma escravidão para os pais. Eles já não curtem mais a família como quando eram pequenos, que levavam primos, apenas alguns conhecidos e ficavam felizes. De repente, as atividades deles começam a mudar e assim consecutivamente os pais tentam prender eles perante a família, só que não levam esse cotidiano também dentro da família. Então, o que acontece? O distanciamento. Entre quem? Entre o casal, entre o homem e a mulher. Porque ficam brigando pela situação. Ah, você vai tirar férias? Você vai levar o nosso filho? Ah, eu não vou tirar, porque a minha filha não tá querendo tirar férias. Então, a partir daí, cada um começa a viver uma coisa difícil e difícil de se unir também. Por quê? Porque as pessoas começam a ser egoístas e pensar somente em si próprio. Ah, eu não tiro férias, porque eu não me interessa tirar férias agora, eu quero vender minhas férias, que é uma coisa muito comum, tá? E assim, continuar no trabalho e ficar aprisionado naquela situação. Aí vem um estranho no ninho, a mãe se sente sozinha dentro de casa. Se ela não tiver um grupo de amigas ou companheiras, ela vai ficar totalmente isolada de qualquer posição. Por quê? Porque o filho ou a filha começa a ter programas diferentes da mãe, e que é normal. É o que a gente fez também na adolescência. Então, a gente começa a empreender novos rumos, a gente começa a ter novos voos, né? Para a gente poder se identificar com as pessoas, se identificar com os nossos valores, acreditar. Se a gente criou o nosso filho para o mundo, porque a gente cria para o mundo mesmo, não tem como você falar, eu criei para você. É claro que se você tem certos valores, eles vão retornar a você, nunca vão ficar longe de você, mas sempre vão estar aí, justamente para, às vezes, todo mundo fala assim, ah, Isabel, mãe tem que ser amiga do filho. Não, não existe mãe amiga, existe mãe que é mãe, é protetora. Ela sempre vai atrás de quê? De alguém que proteja o seu filho, ver as companhias com quem estão, se as companhias são agradáveis, se não, como é que é a família, a gente tem que estar investigando com quem companhia a gente tem o nosso filho, porque isso é grave. E assim, sinceramente, como eles não têm ainda uma identificação de personalidade, eles querem se aperfeiçoar com o grupo, ser aceitos, principalmente ser aceitos pelo grupo. Então eles pintam, bordam, fazem um monte de coisas que são coisas comuns na adolescência. Tem uns que bebem demais, outros fumam, outros se drogam. E assim, sucessivamente, se você não acompanhar o que está acontecendo com o seu filho, porque se já existe uma crise no relacionamento do casal, nada mais do que vai ser uma fuga para eles. Então você não tem como trazer eles de volta, mas tem como fazer eles um aliado, fazer com que você seja uma companhia, mas alguém que também seja protetor. Isso é difícil, porque a mãe acaba fazendo o papel de pai e mãe. O pai acaba sendo sempre um visitante dentro de casa, não vê a situação realmente como ela é. Graças a Deus, os jovens de hoje estão sendo mais participativos com trocar fraldas, com ajudar a parceira a descansar um dia, uma noite, para poder descansar. E assim, o papel de mãe fica mais leve. É passo de formiguinhas, mas ainda é real. Então, mas continuando o que eu estava falando, estranho no ninho, a crise pior acontece com o homem, não com a mulher. A mulher sofre, chora, mas ela encontra um grupo de amigos, vai fazer uma hidroginástica, vai sair porque nessa faixa etária, olha, está entre os 40, 50 ou até os 60 anos. Tem filhos saindo de casa depois dos 30. Então, a gente tem que chamar isso a atenção
Por quê? Porque enquanto tá o casal cuidando do filho, é isso que os une. A partir disso já não existe mais nada. O que que isso faz acontecer? Deterioração do relacionamento dos dois. Os dois não têm planos para o futuro, os dois não têm planos de viagens, os dois não combinam em querer sair um fim de semana, só eles dois, e deixar os adolescentes talvez com uma tia, um familiar ou alguém que possa ajudar, porque o relacionamento tem que ser nutrido. A partir daí, você tem que ter um sonho em comum com o seu parceiro, você tem que nutrir isso nele. Não, vamos sair nós dois, né? Não, mas se o casal começa, principalmente o homem, começa a ficar olhando o horário, olhando a hora que quer dormir, ou quer fazer, alguma coisa tem de errado. Aí você pode acreditar que não é somente você. Claro que a gente tem, todos nós, num relacionamento, existe um culpado, um por permitir essa situação, porque a pessoa fica em estado passivo, que é o caso da parceira, e o estado ativo do homem, que ele quer fazer outras coisas, porque ele precisa da fuga para não lidar com a realidade do seu próprio relacionamento. Então a fuga talvez seja o trabalho, ou talvez uma outra relação extraconjugal, outra vez a bebida, ou cigarro, ou jogos. Gente, tem tanta fuga e as pessoas acham isso que é só vício, e não é. É fuga para não lidar com a realidade do relacionamento, por não ter nutrido essa realidade. Então eles acham assim: não sinto mais tesão pela minha parceira, não amo mais minha parceira. E às vezes se cometem muitas falhas e muitos erros a partir de situações onde se precipita um divórcio que depois vem se arrepender gravemente. E quando isso aconteceu, talvez a parceira ou o parceiro já não esteja mais disposto para isso. Então, é necessário recorrer à psicoterapia de casal para tentar ajudar essa situação e verificar, você aí que tem seu parceiro, se vocês têm sonhos em comum, se vocês planejam viagem para vocês, se vocês planejam um dia só para vocês, sem os filhos, porque eles vão crescer sim, e eles vão empreender voo. Muitos dos nossos filhos já estão indo fazendo intercâmbio, quem tem condições manda para fora para aprender outra língua, porque o mundo deles hoje é um mundo globalizado, eles falam várias línguas. Então é isso que é importante, vocês permanecerem como casal, porque a gente vai ter a velhice, e com a velhice aparecem várias limitações, que se a gente não aprende a lidar com isso como casal, também não vai aprender, não vai ser outra pessoa que vai fazer você lidar com isso, com essa sua autoestima lá embaixo, porque vai começar a ter as limitações da idade. Claro que o homem não vai ser tão potente sexualmente, como a mulher também não, ou pode ser que a mulher sim, o homem não. São dificuldades da área médica que os dois podem enfrentar sozinhos, até uma doença, como diabetes, hipertensão e depressão, porque é comum na síndrome do ninho vazio. Então os homens sofrem muito de depressão, porque tem que lidar com essa realidade que o filho não quer ficar mais na companhia dos pais, não porque não suporta os pais, porque ele quer outra coisa, ele quer vivenciar as coisas deles como vocês também vivenciaram. Então é necessário talvez até a intervenção de uma psicoterapia familiar. Isso ajuda, gente. O psicólogo não é um aconselhador, o psicólogo conhece técnicas, tá? É técnica científica para poder lidar com o comportamento de cada representante da família, filho, prima, irmão, amigo, todo mundo que participa dessa família. E assim, a síndrome do ninho vazio afeta mais o homem do que a mulher. Procure ajuda profissional. Agradeço vocês. Beijo.